Olá, boa tarde. A ressocialização de detentos é fundamental para que eles consigam se reinserir na sociedade. No país, diversos projetos são realizados nas penitenciárias, como cursos profissionalizantes e oficinas. A ressocialização de detentos é o destaque do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação da revista Veja a indenizar família do ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda. A reportagem publicada em maio de 2006 atribuiu a Marcelo Deda a realização de uma campanha política financiada com dinheiro público. Ministério Público do Distrito Federal lança campanha para orientar vítimas de crimes. A ideia é explicar, por exemplo, que a vítima tem direito de prestar depoimento sem a presença do acusado. E ainda, Carnaval, com apoio do Tribunal da Justiça da Paraíba, campanha quer combater abusos contra mulheres durante a folia. A gente lida e trabalha com o tema da importunação sexual. A revista Veja terá que indenizar em R$200 mil a família do ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação da revista. A reportagem publicada em maio de 2006 atribuiu a Marcelo Deda a realização de uma campanha política financiada com dinheiro público. O Tribunal de Justiça de Sergipe considerou infundada a imputação de desvio de recursos feita pela revista Veja e fixou indenização de R$200 mil a ser paga à família do ex-governador, que morreu de câncer em 2013. A editora Abril, responsável pela publicação, recorreu ao STJ alegando suspeição da primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Sergipe. Argumentou que o desembargador Cláudio Deda Chagas, integrante do colegiado, é irmão de Marcelo Deda. Mas o magistrado não participou do julgamento. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, afastou a suspeição do órgão julgador. Para o ministro, o simples fato de Marcelo Deda ser irmão de um dos integrantes do colegiado não torna os demais componentes do órgão interessados em favorecer uma das partes. O ministro afirmou que os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, pois encontram limites na honra, na intimidade, na privacidade e na imagem da pessoa humana. O Ministério Público Federal divulgou nota pública reafirmando a legalidade da fiscalização do IBAMA na terra indígena Ituna Itatatá, no Pará. A terra indígena ainda não foi demarcada pela FUNAI pela possível presença de indígenas isolados, mas vem sofrendo invasões e desmatamentos desde 2016. Durante o encontro entre Ministério Público Federal e Ministério do Meio Ambiente, foi reafirmado a legalidade de todas as operações de fiscalização conduzidas pelo IBAMA. Também foi informado que há respaldo legal tanto para a retirada de pessoas quanto para a destruição de maquinário apreendido no local. O MPF alertou que a terra está protegida por ato formal de interdição da FUNAI. Não pode ser degradada e a proteção ambiental independe de a terra estar formalmente demarcada, tendo em vista que as atividades como a extração de madeira e a criação de gado necessitariam de autorização, mesmo que não se tratasse de área da União. Ficou acordado que a fiscalização dentro da área reservada permanece. Já na área não reservada, ficarão suspensas por 30 dias apenas as atividades de remoção de quem está em situação de vulnerabilidade social. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão que impedia a nomeação do presidente da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério do Turismo. Sérgio Nascimento foi nomeado em 27 de novembro, mas no dia 4 de dezembro, o Juízo Federal de Primeira Instância concedeu liminar na ação popular para suspender a nomeação. O então gestor da Fundação Palmares teria realizado postagens nas redes sociais que contrariam os ideais da instituição. A liminar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No pedido de suspensão ao STJ, a Advocacia Geral da União
argumentou que a decisão do TRF5, que impediu a posse de Sérgio Nascimento, causa grave lesão à ordem pública e administrativa. O ministro João Otávio de Noronha afirmou que não é possível acolher a fundamentação adotada pelo TRF5 para suspender a nomeação, baseada essencialmente nas manifestações de Sérgio Nascimento em redes sociais. Para o ministro, houve uma indevida interferência do Poder Judiciário na esfera do Executivo. A decisão é válida até que a ação popular que questiona a nomeação de Sérgio Nascimento para o cargo seja julgada na Justiça Federal. E por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que motorista profissional condenado por homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, pode ter direito de dirigir suspenso. O plenário também julgou uma norma da Receita Federal que suspendeu a isenção de tributos para exportações intermediadas por empresas. Os ministros retomaram o julgamento conjunto de 2 processos, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário a respeito de imunidade tributária em exportações feitas por intermédio de outras empresas, as chamadas tradings. No primeiro, a Associação do Comércio Exterior do Brasil questiona uma instrução normativa da Receita Federal de 2009 que excluiu a isenção de contribuições, nesse caso, de exportações indiretas. No segundo, se discutiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que entendeu que a exclusão era constitucional. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram pela inconstitucionalidade das normas da Receita. A ideia da previsão da imunidade foi permitir que os produtos nacionais, cuja finalidade seja a exportação, que os produtos nacionais se tornem mais competitivos. Realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto. O entendimento pela manutenção da isenção tributária para quem exporta por intermédio de empresas trading foi unânime. A decisão passa a valer como referência para julgamentos em casos semelhantes. Logo depois, os ministros passaram a analisar o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que mudou decisão de primeira instância, que suspendeu o direito de dirigir de motorista profissional condenado por matar um motociclista no trânsito. O TJ de Minas Gerais entendeu que a suspensão da habilitação afetaria o direito ao trabalho do motorista. Mas o Ministério Público de Minas Gerais defendeu a reforma da decisão pelo STF por entender que não existe, na lei, diferença entre o motorista profissional e amador. Está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do MP pela reforma da decisão do TJ Mineiro. Ele entendeu que o direito ao trabalho não é absoluto. Ainda de acordo com Barroso, a lei deve individualizar a pena, como fez o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, que a aplicação da suspensão do direito de dirigir é medida proporcional. Suspender a habilitação é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá, eu sei que o mercado de trabalho nesse momento é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. No final, foi aprovada a tese que considera constitucional a aplicação de pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas condenados por homicídio culposo. E na sessão plenária de hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão se dedicar ao julgamento de processos das listas.
Sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, uma ação do PSL que questiona a lei do estado de Tocantins, que cria o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público do Estado. Segundo o Diretório Nacional do Partido Social Liberal, a Constituição Federal prevê que quem deve legislar sobre direito penal e processual é a União. Deve ser analisado também processo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra 2 leis do estado da Paraíba. Elas alteram valores de custas judiciais e taxas judiciárias devidas ao estado. De acordo com a OAB Federal, as normas violam princípios constitucionais, como o do acesso à justiça, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. Já o ministro Luiz Roberto Barroso é relator de outra ação de autoria do Conselho Federal da OAB. A ordem questiona uma lei do Mato Grosso que responsabiliza advogados que têm clientes com dívidas tributárias. O argumento é de que o profissional da advocacia faz defesas com base em informações e documentos fornecidos por quem contrata e, por isso, seria desproporcional que ele seja responsabilizado por eventuais débitos. E no próximo bloco, as iniciativas do Poder Judiciário na ressocialização de presos. Eu volto em instantes, você continue com a gente. Justiça é questão de equidade, de você dar ao outro o que o outro merece. Então tem a ver com também igualdade, quando necessário. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios lança hoje uma campanha para orientar vítimas de crimes sobre os seus direitos. O objetivo é informar em linguagem simples e acessível o que elas podem e o que elas devem fazer durante a investigação e o processo penal. Uma bela iniciativa, né? Quem traz agora os detalhes para a gente é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. São informações valiosíssimas e que garantem a tranquilidade de vítimas e testemunhas. Como, por exemplo, é possível que elas prestem depoimento sem a presença do acusado e, em dias de audiência, é reservada para essas pessoas sala especial para que não tenham contato com o réu. O programa Escutando o Cidadão começou pequeno, apenas com vítimas e testemunhas de roubos, mas foi tão importante que o Ministério Público do DF Territórios resolveu ampliar e agora já atende também vítimas de crimes contra a vida, como homicídio e feminicídio. Para acessar mais informações, é só acessar a página do MPDFT na internet. Vou falar para vocês, é mpdft.mp.br. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Evne. E agora, uma bela iniciativa também vem lá do Mato Grosso. O Centro de Ressocialização de Cuiabá conta com uma ala destinada exclusivamente à população LGBT. A ala Arco-Íris, apoiada pelo Poder Judiciário do Estado, garante mais dignidade para quem busca ressocialização. Duda se arruma para mais um dia de trabalho fora do presídio, onde está presa há 6 anos por tráfico de drogas. E apesar de desejar sair um dia daqui, se sente acolhida e respeitada na unidade. Para mim, aqui é uma maravilha. Tem os quartos, cada um tem sua cama e nós convivemos como uma família. Eu sou quem eu sou, respeitada, respeito meus amigos me respeitam também. Dinho, há 3 anos aqui, também por tráfico de drogas, é responsável pela limpeza e conservação da biblioteca. E também só tem elogios ao local, onde ainda vai permanecer por um tempo. A gestão está sendo mais humanizada, né? Ela trabalha muito na humanização dos reeducando, com cursos, com trabalhos internos, trabalhos de extramuro. Eles e mais 20 recuperandos, entre transexuais, gays e travestis, cumprem pena na ala Arco-Íris do Centro de Ressocialização de Cuiabá. O espaço, destinado à população LGBT, foi criado com o objetivo de garantir a ressocialização e a integridade física de quem tem essa condição social. E a iniciativa recebe o apoio do Judiciário de Mato Grosso. Antes, quando havia a prisão de uma pessoa homossexual, eram colocadas nas alas comuns. Essas pessoas passavam por sevícias, violências, sob qualquer outros tipos de situações que constrangia
psicologicamente e fisicamente também. Diante disso, foi necessário dar uma proteção para garantir o respeito e a dignidade desse público. Muitas das vezes são recriminados, tem um certo preconceito, porém aqui não existe esse preconceito. São tratados como seres humanos mesmo e com os vestimentos que eles querem utilizar mesmo, porque às vezes querem passar uma maquiagem, querem fazer um cabelo. Por 3 anos, Sandro também viveu aqui na ala Arco-Íris. Hoje é livre e agradecido ao projeto. Para mim foi muito positivo, mesmo sendo réu primário, ter uma ala LGBT que acolha essas necessidades específicas do grupo é muito positivo. A dignidade, a questão de vestuário, nome social. Bom, e para repercutir essa reportagem que acompanhamos agora, o meu convidado de hoje é Ivan Moraes. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, nós acompanhamos na reportagem o projeto de Mato Grosso, Arco-Íris, que garante essa dignidade a essa população LGBT, que é garantida pela Constituição Federal, nós sabemos, mas a população tem outros desafios aí para enfrentar, muitos, no sistema carcerário. São muitos desafios. Esse, retratado na reportagem, era um dos maiores para a população LGBT. Bom, se nós já analisamos e observamos que aqui nas ruas essa população já sofre um preconceito, uma discriminação, imagine como é na prisão, em que as regras jurídicas são relativizadas, são menores, prevalecendo a lei do mais forte muitas vezes. Antigamente, inclusive, nós tínhamos a população LGBT, os homossexuais, em situações de imensa degradação nas prisões, como, por exemplo, tinham que se prostituir para conseguir um certo respeito, ou até mesmo conseguir, entre aspas, ser mulher de alguém que fosse mais forte dentro da prisão, causando uma imensa degradação dos seus valores como cidadão e pessoa humana. Degradação também, eu vou pegar o gancho, nós vemos, é uma realidade em vários presídios do país. Quais são os desafios, o que a gente precisa fazer para mudar esse quadro que envolve a superlotação, violação de direitos humanos? A gente tem aqui um rol de violações. Saindo um pouquinho agora da população LGBT e passando para um aspecto geral, temos que entender o seguinte: quando falamos de superpopulação, eu sempre coloco o exemplo, meus alunos, para as pessoas que me ouvem, do seguinte: imagina uma mãe tendo que cuidar de 15 filhos numa casa, como era antigamente. Há toda uma dinâmica, uma dificuldade na organização do dia a dia. A mesma coisa no sistema carcerário do país. Temos uma superlotação, temos uma falta de políticas públicas voltadas para esse setor, um desânimo político em cuidar desse setor, que acaba causando muitos problemas, como, por exemplo, o índice de reincidência. No Brasil, dados do CNJ de 2013 asseveram que mais de 50% da população carcerária volta a cometer crimes. Então, isso é um problema que precisa ser combatido. Os dados estão aí do CNJ que demonstram estatisticamente essa situação que precisa ser analisada com cuidado. Por exemplo, na Noruega, que é um país onde tem um menor índice de reincidência, nós chegamos a apenas 20% de reincidência. Quando você fala combater, combater como? Com a ressocialização? Oferecendo atividades, trabalho dentro da penitenciária? Essa é uma das principais perguntas na criminologia de políticas criminais que todo mundo tenta responder. Logicamente que o desafio nunca é unidimensional, e sim um desafio que retrata diversas disciplinas e pensamentos. Inclusive, a corrente abolicionista do direito penal, da criminologia, aponta que nem sequer precisaria de pena para que pudesse ressocializar e curar aquele indivíduo. Alguns entendem cura, outros entendem ressocializar mesmo. Então, nós precisamos entender e enfrentar o problema. Como esse enfrentamento deve ser feito? Nós temos que montar estratégias e ter uma política criminal voltada a isso. Como exemplo, cito um projeto bastante conhecido chamado APAC, que é um processo de ressocialização, que tende a trazer um indivíduo que é apenado, que está sendo reeducado, de volta ao convívio da sociedade, mas não através de um ensinamento meramente passivo, mas sim ativo. Cito também como exemplo a mãe que quer punir um filho que cometeu um problema, cometeu ali uma questão dentro de casa. Ela não só coloca no cantinho da reflexão, mas logo depois o ensinamento que os psicólogos dão é o seguinte: explicar para a criança por que ela errou e como que ela faz para não entrar novamente naquele erro. Então, não é apenas punir, não é apenas segregar. Nós temos que ter medidas que possam enfrentar o problema com aspectos não apenas jurídicos penalizadores, mas sim psicológicos, mas sim aspectos antropológicos e aspectos, inclusive, de uma cultura familiar mais próximos e espirituais, inclusive. Vivemos hoje uma espécie de política do encarceramento.
né? É bom explicar para a sociedade, eu gostaria que o senhor ressaltasse isso, que é mais barato manter o preso com essa política de ressocialização e é importante também para a sociedade porque esse preso vai voltar. Esse método desenvolvido desde 2009, chamado APAC, foi feito também, colhidos dados em relação a ele sobre o preço, quanto que custa segregar, apenas segregar e manter ali o preso com a comida e todo o aparato que fornece o sistema carcerário tradicional e comum, e a questão de um projeto mais ativo de ressocialização, colocando o preso inclusive para trabalhar, o preso para ter condições de vida muito mais ativas. Entendeu-se que o preço é menos da metade para um projeto de ressocialização efetivo do que para um projeto simplesmente de encarceramento. Isso demonstra, novamente, com dados que a política criminal tem que ser revista no Brasil. Inclusive, o ministro Sérgio Moro, aqui no final de 2019, lançou uma linha de financiamento de 20 milhões para políticas de projetos de oficinas de trabalho nas prisões, normalmente visando a diminuir esse índice de reincidência. Até porque nós sabemos, a pessoa que depois é segregada, ela vai voltar para a sociedade, precisa estar novamente reeducada ou que não cometa aquele novo delito. Só para contextualizar, a APAC, doutor Ivan falou aqui, é um modelo pioneiro que começou em Minas Gerais e aquela política de uma prisão que não tem o aspecto de prisão, parece que não tem nem cadeado no portão, né? Perfeito. Logicamente, não podemos ser idealistas ao ponto de imaginar que todo preso tem condições de estar ali, mas é um projeto pioneiro que tende à ressocialização. Doutor Ivan, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. E você vai ver no próximo bloco, o Tribunal de Justiça da Paraíba apoia a campanha para evitar casos de abusos no Carnaval. Os detalhes no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça é o bem social do cidadão. É você ter um retorno daquilo que você merece, né? Um bem-estar. Uma campanha na Paraíba tenta estimular o respeito e reduzir os casos de abuso durante o Carnaval. A iniciativa, apoiada pelo Tribunal de Justiça do Estado, alerta os foliões para o fato de que importunação sexual é crime e pode dar até 5 anos de cadeia. Sabe aquele famoso e muito difundido não é não? Fica aí a dica. A segunda edição da campanha Meu Corpo Não É Sua Folia, que conta com o apoio do TJPB, tem o objetivo de divulgar a lei de importunação sexual durante o período de carnaval e das prévias. A gente lida e trabalha com o tema da importunação sexual, que pelo 2º ano, né, ela fez 1 ano agora em setembro passado. Essa lei ela precisa ser massificada, as pessoas precisam conhecer melhor. E o período de carnaval, assim como nós fizemos no ano passado, é um período importante para que a gente possa trabalhar esse tema, mostrar que a mulher, né, o ser humano, o indivíduo, porque não tem, o crime ele não especifica o gênero, mas que todos que ali estão nessa perspectiva de brincar, de se divertir, precisa ter respeitado o seu desejo. Qual é o grande objetivo nosso? É de nós divulgarmos os direitos que as mulheres têm de não serem importunadas e também divulgarmos os canais competentes para que, se isso vier a ocorrer, nós tenhamos, logicamente, o canal para que ela faça a denúncia. A coordenadora das Delegacias da Mulher da Paraíba, delegada Maísa Félix, salientou que a continuação da iniciativa mostra que a rede de proteção à mulher funciona efetivamente no Estado. E essa conscientização com a divulgação nos meios de comunicação levou a uma diminuição da procura nas delegacias. Por quê? Porque houve uma divulgação grande, né, em todo o estado da Paraíba. Os meios de comunicação tomaram para si também e fortaleceram essa campanha. A mensagem que a gente quer passar para as mulheres paraibanas é que não há disponibilidade do seu corpo, que elas não devem ser importunadas, que elas não devem ser violentadas e que a sua palavra deve ser respeitada. Quando ela diz não, é não. E que tal participar do Jornal da Justiça com a gente? Eu te convido a mandar a sua sugestão de reportagem para contribuir com o Jornal da Justiça. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 61 99606116. Participe!
E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Logo em seguida, tem direto do plenário com a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.